em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos com a participação de uma pessoa muito querida, muito especial, a nossa amiga, uma figura bem conhecida já do Doutora Morte, que desempenha muitos trabalhos sociais também. E eu gostaria que se apresentasse a nossa amiga. Graça e paz, amados irmãos. Uma alegria poder estar aqui. Tudo bem. Na graça, na paz do Senhor. Muito feliz pelo convite, né? Já conheci a Eugênia de algum tempo. Os telespectadores da Onde Te Vi, você é de Osório, Paulinho? Sim, de Osório. Moro em Osório, né? Sim. Não natural de Osório, mas moro em Osório. A gente realiza um trabalho aqui em Osório. Eu já te conheço há algum tempo, sei que você desenvolve também um trabalho muito bacana relacionado ao Evangelho. Queria que tu falasse, o pessoal também que está chegando agora no Em Memória de Mim, quem é a Paula Paim, a nossa pregadora, o teu trabalho especificamente relacionado ao Evangelho, meu irmão? Então, já é uma longa caminhada com Cristo que nós temos, né? E durante essa caminhada a gente ouviu o chamado do Senhor, né, que é ajudar pessoas, aqueles que ninguém mais acreditam. Então nós apacentamos vidas, né? Juntamente com meu esposo e uma equipe que nós temos, né? Nós cuidamos de pessoas. É uma pastora que está então pastoreando as ovelhas perdidas, né? Aquelas bem perdidas mesmo. Aquelas bem perdidas. Eu acho que é para isso que o Evangelho de Cristo veio, né? Cristo vai em busca disso tudo, né? E nós, buscando sermos semelhantes a Cristo, acabamos abraçando essa causa, né, meu irmão? É verdade. O mundo hoje em dia, infelizmente, né, jaz do maligno. Então, existem aquelas pessoas que acabam se deixando levar pelas suas concupiscências, né, e acabam se perdendo, né, no caminho. Muita influência, né, Paulinho? Muita. A questão da drogadição é um problema muito sério e tem sido o mal do século, né? A questão das pessoas buscarem preencher o vazio de alma que só Jesus pode preencher. E acabam buscando através dos vícios, né? E é onde se torna um poço, né? Eu costumo dizer que é um buraco sem fundo. Eles acabam caindo nesse buraco e não conseguem sair sozinhos. Então, a gente faz esse trabalho, né? Eu pastoreio pessoas com problemas de dependência química, né? Onde a gente dá essa ajuda. Também, né, Paulinha? Já há um bom tempo, a questão de valores muito distorcidos é algo meio estrutural na nossa sociedade e que, graças a Deus, é muito bacana termos pessoas que dedicam o seu tempo pelo próximo, né, meu irmão? É verdade. Eu digo demais, se eu não soubesse disso. Não, é igualmente, viu? Não, e muito bacana esse trabalho, que é um trabalho de divulgação, é o ID, né? Eu creio que Deus tem que levantar mais pessoas que têm essa coragem, né, de abrir e ir atrás, né, de levar as boas novas, que é a palavra do Senhor, né? E louvo a Deus pela tua vida, minha amada. Amém. Eu também. Que bom que Deus nos colocou uma na vida da outra. Eu fazendo assim o meu chamado, que realmente não faço parte de nenhuma congregação, mas estudo a palavra já há alguns anos e busco influenciar positivamente as pessoas através das redes sociais desde 1997, né, nisso. E desde 2018, com a Onde Te Vi, 2018, então, né, Paulinha, a gente vem com esse projeto, né, digamos que oficializamos. Claro que a nossa programação abrange de tudo um pouco, até porque a vida abrange muitas coisas e a gente tem sempre ir em busca de atender, de levar a melhor informação às pessoas, 24 horas no ar, haja programação, né, meu irmão? É verdade. E conteúdo para levar às pessoas. Claro que a nossa prioridade é Deus, esse espaço será sempre garantido aos nossos irmãos, para que possamos também, até para que não fique só eu falando deles, precisamos ampliar, montar uma equipe bacana. E claro que eu me lembrei de você nessa jornada, porque quem tem história também, muito conteúdo e desempenha na prática um trabalho com esses objetivos é você, né, minha irmã? Como é que funciona isso? Então, não iniciei fazendo esse trabalho logo que conheci Jesus, não, levou um tempo, sabe, Eugênia? De caminhada, nós já vamos quase 20 anos já com Cristo, né? Mas que nós ouvimos o chamado fazem 5 anos.
que é específico, né? É um chamado específico. Esse trabalho que a gente realiza, ele é um trabalho bem difícil, não é fácil. Porque tu trabalha com pessoas totalmente descartadas, né? Pela sociedade, pelas famílias. Lidar com o ser humano não é fácil. Lidar com um ser humano que está já naquela condição à margem da sociedade é muito mais complicado. É que, na verdade, todas as pessoas, espiritualmente, né? Quando não conhecem a Cristo, ainda não são filhas manifestas, elas são doentes espirituais. Carregamos enfermidades. Só que dificilmente se reconhece a questão do orgulho, sabe? Então existe uma barreira. Até dentro de igrejas, né? Principalmente. Em busca de algo, mas esquecem de primeiro ir em busca da cura. Exato. Emocional, é complicado. Na verdade, as pessoas, elas buscam. Eu vou te ser bem sincera, assim, até porque é interessante, é um assunto até muito polêmico, as pessoas não gostam de falar porque é confronto. Tá. Mas eu não tenho problema com confronto, porque eu fui confrontada e que os curados curam, entende? Então eu acredito que a verdade, ela tem que ser dita, sabe? Não pode mais ficar escondida. O que acontece, infelizmente, dentro de muitas igrejas, né? Existe a palavra que é liberada para agradar pessoas. E Cristo não veio para agradar pessoas. Ele veio para cumprir. Uma intenção meio obscura e tudo isso, além do que deveria ser dito. Não, é que na verdade existe um interesse, entendeu? Um interesse que foge daquilo que é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Existe o interesse terra. E sendo que Jesus não tem nada a ver com isso, sabe? Cristo, ele é a essência e ele quer habitar dentro de nós. Só que para ele fazer essa habitação dentro de mim, eu preciso me esvaziar do meu eu, das minhas vontades. Entende? Só que para mim chegar num lugar como esse, eu preciso renunciar a muitas coisas na minha vida. E é um processo, aonde infelizmente o sistema religioso não ensina. Né? Esse mundo da renúncia tem que ser gigante. Né? Mas a renúncia não é superficial. Sabe? Porque, infelizmente, a renúncia superficial, ela é rasa. Eu posso muito bem trocar de roupa, botar uma saia, mas sair dali, a aparência. Cristo não quer a nossa aparência, Ele quer nós por inteiro, entende? E não tem nada a ver com o físico, com o exterior, mas sim com aquilo que nós carregamos, que é a presença dele. Como que ele vai habitar dentro de mim, né? Se eu não esvaziar de mim mesma? Eu preciso me esvaziar. E se eu não me esvazio, ele não me preenche. Transformação do ser humano é um processo que existe também querer muito, né? Exatamente. Por isso que quando tu me deu a opção, né, a questão das parábolas, que é muito, eu gosto muito de trazer o estudo sobre parábolas, porque ela tem várias formas de compreensão e ela se renova, sabe? Cristo, para mim, ele foi um grande mestre a nos ensinar através do que era subliminar das parábolas, né? É o exemplo, né? O exemplo. Sim, porque naquele tempo as pessoas, ele liberou coisas porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir diretamente aquilo que precisava ser dito. Ele ia ser crucificado. Nossos telespectadores, são parábolas, né? Então, Cristo não falava diretamente porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Ele precisava dar o leitinho. Então, utilizando assim circunstâncias da própria vida, era o peixe, era o vinho, sim, coisas que as pessoas, circunstâncias do dia a dia para que as pessoas pudessem sentir o ensinamento. Exatamente, porque naquele tempo o povo era nécio, não tinha cultura. Certo? E eles entendiam de uma forma visível, que eles pudessem entender aquilo que ele estava falando. Se ele fosse falar das coisas celestiais, eles não iriam entender. Então eles tinham que falar de forma carnal para que eles pudessem entender o espiritual. E poucos entendiam. Que não dá fruto. Exatamente. E coisas visíveis. Entende? Então ele falava por parábolas porque era uma forma também de ele poder ter o tempo de ensinar, que futuramente essas palavras seriam reveladas, né? Àqueles que realmente buscassem espírito em verdade, que são os filhos manifestos. Então nós temos que buscar entender não somente letra, porque somente a letra mata, mas no momento que eu vi, que eu trago a vida para a letra, né? Cristo, ele se faz vivo em mim.
Ele se faz vivo dentro de mim, porque Ele é o vinho novo. Ele é o vinho novo que quer ocupar esse novo lugar, que Ele quer transformar dentro de nós. Para isso a gente tem que esvaziar o antigo eu, né, minha irmã? Precisa haver essa transformação. Estamos aqui com a nossa irmã, no programa Em Memória de Mim, falando de Cristo, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia muito bacana. A nossa amiga Paula Paim, que já desenvolve um trabalho dignificante na palavra de Deus e também na prática. Se existe alguém que vive o Evangelho, é essa irmã, porque muitas vezes nós temos o conhecimento da letra, né, o que são os livros, interpretações, enfim, mas quando de viver o Evangelho, meus irmãos, é muito diferente. Saber colocar em prática a misericórdia, a bondade, a gratidão, isso aí é muito diferente nas nossas vidas, daquilo que se diz, daquilo que se pratica, né, meu irmão? É verdade. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu viver, né? Então nós não temos que ser só ouvintes da palavra. A palavra nos diz que nós temos que ser praticantes da palavra. O que é viver o Evangelho para Paula Paim? É amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sem acepção de pessoas, né? Sem acepção. É exemplo vivo disso. Amar aqueles que nos odeiam. Sabe, Eugênia, é impressionante mesmo a gente procurando viver o Evangelho aí que nós somos perseguidos. Sabe que a gente lê, né, que amar aquele que é bacana ou que nos ama é muito fácil. Muito. Cristão. E aprender na prática a amar aquelas pessoas que às vezes de forma gratuita, né, se levanta, eu acho, né? Calúnias, defamação, mas tudo isso é bíblico, né? Que nós sofreríamos aqueles que realmente... perseguidos, né? Exato, faz parte, né? Sabe que logo que começou a acontecer isso na minha vida, eu fiquei muito revoltada, assim. E é ser humano, né? Somos seres humanos. Não é porque a gente é pastor, que a gente cuida de pessoas, que a gente já tem um encargo, que a gente não tem sentimentos, né? Somos carne, antes de ser espírito. Somos carne. E revolta, claro que revolta de vez em quando, mas a gente se segura, né? E injustiçado. Mas o Espírito Santo sempre constrange, né? Quem faz a justiça na tua vida... vem daquelas pessoas que não fazem nada pelo outro, né? Exato, mas sabem falar mal e criticar e caluniar, né? É triste, mas infelizmente é o que acontece. Ninguém sabe o que a gente vive, o que a gente passa lá. Sabe, são poucas as pessoas que perguntam se a gente precisa de alguma coisa lá, né? Mas agora para julgar e falar mal tem bastante, infelizmente. Mas isso aí, Cristo também, né? Cristo também passou por tudo isso, foi injuriado, né? Foi crucificado e só fez o bem, né? O que sobra para nós, né? Cristo veio para provar para a gente que é possível se vencer essas coisas do mundo, essa maldade. Não há na história nem o registro, nem na ciência de quem tenha sofrido mais uma causa gigante que estamos falando até hoje e assim pretendemos, né? Um exemplo de fé, de bondade, misericórdia pelo outro. E a gente observa que o mundo continua a mesma coisa, né, Paulinha? É verdade. Basta a gente querer fazer algo positivo, bacana pelo outro, que o julgamento e ações mesmo negativas de outras pessoas aí, né? É verdade. E a gente tem que estar preparado, né? Isso é bíblico, né? É bíblico, a gente vai passar, né? Vamos passar por essas situações e a gente tem que estar alicerçado na rocha que é Cristo, né? Para que a nossa casa, né, que é o tabernáculo onde nós recebemos e temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, não seja desestruturada, né, por conta das ações de fora, as externas, porque no momento em que eu sei quem eu sou no Pai, quem Ele é na minha vida, nada me abala. Eu tenho uma blindagem indestrutível, entende? Então pode vir o vento, pode vir a chuva, né, que nem aquela a passagem da casa na areia, né? Se a minha casa é alicerçada na rocha, pode vir o que vier, minha casa ela não vem a pique. Mas agora, se a minha casa é na areia, a tendência à queda, à destruição, ela é grande. Então eu preciso estar alicerçada verdadeiramente em Cristo e saber quem Ele é na minha vida, né? Para que tudo, em todos os momentos, eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então toda a guerra, toda a luta que eu enfrentar é momentânea, é passageira. Assim como a chuva, assim como o vento, né? E é bacana que a gente vê assim que essa fé inabalável que deve nos mover e todos os ensinamentos que nos foram deixados, exemplificando
Jesus nos deixou registros de que o fato de sermos cristãos, carregarmos a cruz, né? Não existe cristão sem cruz, mas que seríamos realmente julgados, muitas vezes condenados injustamente, e tudo isso é bíblico. E veja que bacana quando a gente se aprofunda, e é por isso muito importante que as pessoas abram as suas Bíblias enquanto é tempo. É muito bacana que a gente possa, então, ter esse entendimento e levar ao máximo, ao número maior de pessoas, porque o mundo continua tendo influência de tudo isso que a gente falou, e dar continuidade a esse trabalho realmente não é algo humanamente fácil. Mas Cristo vem nos dar essa força a partir do momento que Ele diz: eu venci o mundo. Mesmo passando por tudo, e Ele deu os maiores exemplos que nós podemos ter de sacrifício, né, irmã? Até a morte de cruz, por todos aqueles, os bons e os maus, para que tivesse uma chance. E quando a gente vê um trabalho como que você desenvolve, a gente observa realmente Cristo em ti, porque assim como Deus diz que o sol nasce para os bons e os maus, não é mesmo? Mas na nossa sociedade, aqueles que às vezes estão à margem de tudo isso, não são lembrados. Então, o levante de pessoas que façam com que o sol brilhe, meu irmão, para também essas pessoas é muito importante. A própria palavra já fala sobre isso, né, minha querida? Que a criação, em algumas traduções, a natureza, ela geme pela manifestação dos filhos. Então, quando houver filhos manifestos, quanto mais filhos manifestos que entendem quem são, mais respostas eles vão dar, né, para Cristo. Para quem a resposta ao chamado, e aonde existe essa expectativa gerada. Porque tem muitas pessoas que não vêm para Cristo. Por quê? Porque não conseguem sentir esse amor. Não conseguem sentir que verdadeiramente é da parte de Deus. Que são realmente os filhos. Porque infelizmente a palavra já nos alerta sobre os falsos profetas, os falsos pastores, né? Que infelizmente apacentam a si mesmo e escandalizam o evangelho. Entende? Acho que muitas pessoas às vezes têm uma visão, minha irmã, distorcida da palavra por isso. É complicado, né? Tu sabe que lá na nossa comunidade a gente realiza cultos, né? Onde a gente se reúne para adorar o Senhor e ensinar os meninos também a fazer essa busca e em gratidão pela oportunidade que o Senhor dá a todos nós, né? Nós em aprender com eles, porque a gente aprende com eles. E a eles de conhecer o Pai verdadeiramente. Eu estava pensando nisso agora. Veja a importância de um trabalho desenvolvido como esse, que a Paula realmente vive o Evangelho todos os dias, não é apenas conversa, né? E quantos irmãos ouviram falar de Cristo a primeira vez pela boca de uma pessoa como você, que está em contato daqueles que mais precisam, né? Então, pela primeira vez ouviram falar de Cristo através de ti. Isso quando acontece isso, porque a maioria das pessoas que chegam até nós, de alguma forma já passaram por outros locais que de uma forma ou de outra falavam, né? Do amor de Cristo. Mas uma coisa é falar, né? Outra coisa é viver e sentir. Nosso ambiente, a gente procura ser um ambiente muito familiar, porque na verdade a maior parte das pessoas que estão lá, elas não tiveram estrutura familiar. Ou eles não tiveram sacerdócio. Na verdade, o grande mal do mundo hoje é a falta de sacerdócio. A falta de um pai que verdadeiramente liga os filhos em Deus. Porque essa é a verdadeira religião. Religião não é uma denominação que eu vou e sigo dogmas e liturgias, não. A verdadeira religião é cuidar dos necessitados, cuidar da viúva, do órfão, né? Quem são os órfãos, Eugênia? Os órfãos são todos aqueles que estão desligados do Pai, né? Todos aqueles que estão distantes do Pai. Em que nós entendemos que precisa haver essa religação, é onde eu começo a viver a verdadeira religião. E a verdadeira religião é essa, é a religar ao Pai. Né? O órfão, né? O órfão
eu era órfã, mesmo tendo o meu pai, né? Porque eu estava longe de Cristo. No momento que meu pai se voltou para Cristo e resgatou o sacerdócio dele, toda a família veio para Cristo. Olha que bênção, né? Então, o que se falta hoje em dia são famílias onde se tem um sacerdote que ligue os filhos do pai. Né? Onde é que os pais hoje em dia estão ligando os filhos? Infelizmente nos vícios, porque os pais dão exemplo, infelizmente, né? Um problema estrutural. Estrutural de família. Eu digo 99% dos casos que nós temos lá na comunidade, eles não tiveram sacerdote que ligassem eles em Deus e sim nas coisas dessa terra. Né? Então, culpa deles? Não. Vamos botar a culpa em Adão? Sabe por quê? Porque desde Adão começou a desobediência. Desde o princípio a desobediência veio e chegou. E foi algo que foi um ciclo. Legado sobre legado, sobre legado, sobre legado. São legados que são carregados, que vêm de geração em geração, que só se quebra quando se conhece Cristo verdadeiramente. Né? E quando a gente conhece Cristo, nós passamos esse legado para os nossos filhos. E a palavra do Senhor diz que passa de geração para geração. Então, o legado que eu carrego hoje foi pela minha vozinha. Minha vozinha era a vovó do POC, né, da Assembleia de Deus. Uma mulher abençoada, que orava na madrugada pelos seus filhos, né? E para honra e glória do Senhor, nós fomos alcançados através dessas orações. Porque tem muita oração da minha avó pelos seus filhos. Então, uma pessoa mais sincera também fazia parte desses grupos religiosos. Exato, e a coisa tá difícil. Existia uma busca, né? Hoje em dia se tem uma revelação, hoje em dia se vive, se entende um reino, mas em compensação, ainda ontem nós estávamos falando sobre isso, até o Elton trouxe essa palavra, foi bem interessante. Se tem uma despreocupação, uma apostasia. Estamos te guardando aqui, meu irmão. Uma benção, uma benção. Ele faz parte também da comunidade, uma bênção, um obreiro da casa. E realmente, infelizmente, nos dias de hoje, a apostasia tomou conta. Se tem um entendimento, mas as pessoas não querem mais renunciar, sabe? Elas conhecem, entendem, mas não conseguem colocar em prática. Não conseguem renunciar a nada. Ou, principalmente, eu posso renunciar às coisas dessa terra, mas eu não renuncio o meu tempo para dedicar ao próximo. Eu não renuncio essa disposição de viver para o outro. Você está entendendo? Amar o próximo, eu não demonstro somente através de palavras. É muito bonito, eu sento aqui, eu falo bonito, né? Eu explico, não ajuda ninguém, mas não faço nada. Ninguém, não perde uma noite de sono, ou seja, minha vida continua toda igual. Exatamente. E nós precisamos entender que a resposta já foi dada na cruz. Quando Jesus disse já está consumado, ele consumou todas as coisas na cruz. E o que nós estamos fazendo em gratidão a isso? O que eu e você estamos fazendo em gratidão a isso? Tu sabe que às vezes eu me pego pensando que eu faço pouco ainda. Imagina. Ainda faço pouco, sabe? Eu sei que Deus quer mais e que eu posso fazer mais. Porque a gente vai alçando altos voos e acaba também vendo que a gente tem possibilidade de ajudar muita gente. Cada vez Deus vai abrindo as portas, abrindo os caminhos, tirando os rios, abrindo o mar. E daí nós estamos lá e daí a gente vai. Daí a gente leva a ingratidão, a injustiça e a gente daí vai estar mais cascudo, né? Como? Já vai vendo, tentaram me derrubar, mas Deus me sustenta e a gente prossegue e vai ajudando as pessoas porque a causa é muito maior, né? É muito maior. Sabe que eu gostei muito de ver aquele filme do apóstolo Paulo, onde ele tem um momento que ele compara, né? A história de Paulo. A história de Paulo é linda. Imagina, ele teve preso e mesmo assim ele se intitulava livre, porque ele era livre mesmo estando preso. Né? Hoje as pessoas são livres, mas são presas às suas vontades, são presas ao seu sistema, ao seu umbigo, sabe? Tudo gira em torno do seu umbigo. As pessoas hoje em dia são muito egoístas, essa é a verdade. Daí o Evangelho vem confrontar isso. Só que se lê, mas as pessoas têm essa dificuldade, né? Uma discussão na mídia aí sobre que o Evangelho precisaria passar por uma readequação, mas não sei, a gente que é cristão e estuda tanto isso aí, parece Jornal da Manhã, né? A gente vê as coisas acontecendo e diz, não, mas eu já sabia, sabe? É um anúncio mesmo, né? É um anunciar do Evangelho incrível, que só quem conhece a palavra e busca esse entendimento enxerga, né?
Tu sabe que eu entendo que as coisas não vão melhorar, Eugênia. Não. É fé, meu irmão. Não. Mas o que é bíblico? Mas é bíblico. É quem já leu de capa a capa, sabe essa história. Mas que com Cristo seremos mais que vencedores. É que assim, ó, independente da situação do caos, quando o caos chega, as pessoas buscam a Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Eu só consigo me voltar para Deus no momento de dificuldade. Sabe os leprosos? Daqueles 10 leprosos, só um foi caminhar com Cristo. O ser humano é assim. Cada um foi viver sua vida, entendeu? E não voltaram para agradecer. Só um voltou. Nem para agradecer. Nem. E é o caso que estavam com suas vidas condenadas, né, a uma sentença por causa da saúde. E de repente vem uma nova vida que eles experimentam. E nem para agradecer, irmãos. Cadê os nomes? E sabe quem voltou? O samaritano. O peregrino. Jesus veio para provar isso, não fazer acepção de pessoas. Exato. Porque Deus está em todo lugar, no coração de cada um, né, minha irmã? É. Essa coisa também de rotular, fulano não é de Deus. Não, isso aí A igreja não é de Deus. Isso é totalmente errado. Não é de Deus, vamos ter calma, né? O que eu entendo é a verdade, né? Eu busco viver essa verdade. E eu oro e peço a Deus que esses irmãos, todas as pessoas que creem em Cristo, elas venham despertar, sabe? Elas venham acordar. Que a gente não pode estar preso a algo, 4 paredes, a fazer a obra dentro de 4 paredes, porque não é assim. A obra ela é muito além das 4 paredes. Ela é muito além de um aquário, ela é um oceano. A obra de Deus. Se a gente fala uma coisa, você até tem conhecimento filosófico. Falando isso é uma coisa, agora viver o evangelho é simples para analisar, né, irmã? Eu já comentei esses dias com meu amigo. É as pessoas que complicam. Já vi doutores falando do evangelho, tu vê que a coisinha é bem decoradinha, tudo, porque a palavra de Deus é muito linda, né? E graças a Deus existem esses irmãos também, né? E de repente você vê um local que é considerado pela sociedade como simples e você vê um irmão muito simples, mas gigante, né? Cheio da presença. Cheio da presença do Espírito Santo. Do amor de Deus. Você se arrepia, você vê se essa criatura, ela é o evangelho, ela vive o evangelho. Exato. E que isso aí não está nos livros, né, meu irmão? Não. Até a gente entende algo assim, os discípulos de Cristo, né? Eles não tinham teologia. Eles viveram com a teologia. De vários locais, de várias... Eles não sabiam. Eles viviam a teologia com Cristo. Eles não sabiam ler e escrever, eles aprenderam andando com Cristo. Eles aprenderam andando na prática, eles aprenderam andando com Cristo. Então, como que nós vamos nos deter a questões filosóficas, né, hermenêuticas, sendo que Cristo ele não... A simplicidade. Não, ele era primitivo, tudo ele era. Exato, ele é, né? Ele é a humildade, ele é o amor. Acima de todas as coisas. Que a gente vai até comentar hoje também, não há possibilidade de um pano novo ser costurado num veste velha, né, meu irmão? E tu sabe que é interessante nessa passagem do pano, que não fala no pano, falou na roupa. Ninguém vai pegar uma roupa nova, tirar um pedaço e colocar na roupa velha. Quem vai fazer isso? É a mesma coisa o evangelho. O evangelho não consegue se enquadrar e não tem como a gente pegar o evangelho, que é o novo, que são as boas novas, e costurar na lei. Na verdade, é isso que eu estou querendo dizer. Eu tentar botar o evangelho e colocar dentro da lei. Não, o evangelho veio nos ensinar que é possível viver a lei, né? Mas com amor, que o amor está acima de tudo. Né? A lei veio para nos limitar, veio para nos mostrar até onde eu posso ir. Mas Cristo veio nos ensinar a viver a lei em amor. Eu não vou fazer o que é errado porque eu vou ser punido. Não, eu não vou fazer porque eu não quero perder a presença. Eu não vou pecar, eu não vou infringir uma lei, né, que vai prejudicar o meu próximo, porque eu não quero perder a presença. E como Jesus usava os exemplos do dia a dia, né, minha irmã? Assim como ele fala do vinho também, né, que se você tem um vinho novo, você não pode colocar naquela vasilha, naquele vaso velho. Então as pessoas ficavam assim, isso é um fato. Tá, mas e a profundidade disso, né, meu irmão?
Odres velhos, vinho novo, o que isso significa? Então, essa passagem até eu quero ler, porque foi a passagem que eu escolhi, né? Eu vou ler a de Mateus 9:17. Os nossos irmãos da ONU TV que querem acompanhar, vai lá, abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9, que é aquele número maiorzinho, daí você vai discorrendo até aquele número menorzinho, 17, e você chegará então ao que nós vamos começar a falar agora, em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. Amém. E diz assim, Mateus 9:17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Esse tempo aqui, quando Cristo estava sendo sondado pelos fariseus, eles questionaram por que Cristo, que os seus discípulos, estando com Cristo, por que eles não jejuavam? Por que eles comiam e bebiam estando com Cristo? Então foi onde Cristo trouxe essa palavra, essa parábola, para que eles pudessem compreender, porque eles não entendiam, usando o exemplo da época. Porque Cristo, ele era o vinho novo, ele era o noivo. Aí ele usou um exemplo para os fariseus, ele disse assim, o noivo, estando com sua noiva, os convidados têm que jejuar, a noiva tem que jejuar, e eles sabiam que não, porque o tempo de festa de um casamento durava até 7 dias de festa, e ninguém podia jejuar nesse período, né? E aí foi algo que confrontou a eles, porque Cristo se apresentou ali como Messias. Eu sou o Messias, eu sou o noivo da minha amada, da minha igreja, né? Aí foi onde usou a passagem, a parábola, né? Que fala sobre o vinho novo. Por quê? Porque a lei não entendia as boas novas e rejeitou as boas novas através de Cristo. Não. Imagina se ele chegasse e dissesse assim, eu sou o filho. Eu sou o filho. Você é filho de Deus, você que está dizendo. Sim. Exatamente, porque ele precisava concluir, né? Só 3 anos, né? 3 anos. Ele falou por parábolas. Imagina se ele fosse mais direto, teria sido bem menos tempo. César, que o pessoal já veio para encurralar, né? Sim. Dizia, dá a César o que é a César, Deus o que é de Deus. O cuidado que ele teve para tentar persistir entre nós. Deixar o máximo de tempo, né? O seu crescimento já não foi fácil. 3 anos, né, meu irmão? 3 anos. Por quê? Justamente porque foi quando ele curou, né? Ele ressuscitou Lázaro e curou no sábado. Eles usaram a lei para matar Jesus. Olha só. Eles usaram a lei para matar Jesus. Porque ele só fez o bem, né? Ele curou no sábado e eles usaram isso contra ele para acusar ele de falso profeta, né? E crucificá-lo. E que a gente não pode esquecer também, né, meu irmão, que Jesus era um judeu, vivia numa sociedade judaica. E creio que quando a missão dele foi estabelecida, no propósito do Pai, ele já veio para dar uma nova visão. A gente até utiliza assim que resumimos os mandamentos em 2. Mas na verdade ele quis dar uma abrangência daquilo que realmente significava viver o Evangelho e não apenas aquelas as leis, assim, a escrita que condenava tanta gente, né? Que acabavam julgando, né? Eles julgavam e executavam, né? Através da lei. Usando a lei. Então, quando Jesus falou dessa parábola, foi justamente para trazer a verdade. Porque o que é um odre velho? Né? O odre velho representava o sistema religioso, a lei. E o vinho novo seriam as boas novas. Cuidado que Jesus teve para poder dizer isso. Exatamente. Imagina ele colocar o evangelho dentro de um odre velho, dentro de um sistema da lei religioso. Sendo que Cristo, Deus, ele não é religioso. Ele é a verdadeira religião. Religião quer dizer religação. Religare. Exato. Né? E houve uma grande distorção da palavra. E
criaram religiões, que é o sistema religioso, que não salva ninguém. Acabou separando pessoas, né? Totalmente. As pessoas, elas estão separadas. O povo evangélico é o povo mais desunido. O sentido da religião, que é o religar a Deus, na verdade, deveria unir todos a um único Deus. Exato. Infelizmente. Porque, eu sou dessa denominação, eu sou daquela denominação. Não, é Cristo de todos. Ele é o nosso cabeça. Aqueles que creem nele, que creem na cruz, são dele. Amém? São dele. Então ele é o vinho novo. E ele não cabe dentro de um odre velho. Não tem como. É a mesma coisa nós. Não tem como o Espírito Santo habitar dentro de mim se eu tô cheia de maldade, se eu tô cheia de ódio, se eu tô cheia de mágoa. Eu sou um odre velho. Então o vinho novo... Vamos ser uma nova criatura para receber o Espírito Santo de Deus. Tu sabe o que acontecia comigo antes de entender isso? Logo no início da minha caminhada, eu era como um odre velho. Nós todos como odres velhos. Porque quando a gente ia na igreja, eu lembro de mim, quando eu ia na igreja, nossa, me enchia da presença, era visitada, falava em línguas, era um reteté só. Eu era dessa maneira, né? Mas saía de lá rachada, pingando óleo, chegava em casa vazia, porque meu odre era velho. É isso que eu queria ver contigo. Vamos passar para o pessoal. Fiz assim a passagem, né? O vinho novo em odre velho, vaso velho, digamos assim, recipiente velho. O pano novo em roupa velha, que então Jesus vem utilizar dessas metáforas, dessas parábolas, para nos deixar um ensinamento muito maior. Então ele encerra dizendo: rompem-se. Rompem-se. Então, isso quer dizer, alguém, no momento que eu não estou preparada para viver uma verdadeira vida em Cristo, eu não vou guardar a essência. Eu vou estar sempre me esvaziando daquilo que eu preciso carregar, que é a presença. Eu vou perder no meio do caminho. Mas no momento que eu me arrependo das minhas ações, das minhas atitudes erradas, das minhas escolhas erradas, e começo a buscar me tornar um recipiente novo, uma nova criatura, a presença do Senhor. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse novo odre, né? É eu reconhecendo as minhas misérias. O Evangelho requer uma nova criatura para que se sale, né, meu irmão? Então, eu preciso primeiramente reconhecer, me arrepender. E quando eu me arrependo, verdadeiramente, é onde eu sou salva. Quando eu me arrependo, Ele acha um lugar para habitar dentro de mim. Eu posso receber esse vinho novo. Porque eu não vou mais. Todas as coisas, né, são feitas novas. A palavra do Senhor diz lá em Josué 9:13 que Ele veio trazer uma coisa nova para nós. E nós éramos deserto antes de conhecer Cristo. E Ele abre um rio nesse ermo, que é deserto. Então, para que nós venhamos chegar nesse lugar, a gente precisa ser o lugar. Que se rompe, não, mas que se perde pelo caminho. E eu costumo também comparar... Porque somos vasos, né? O odre, ele é um recipiente de couro, né? De couro, onde se colocava, né? Ali para as viagens, o vinho. Porque o vinho novo... É o exemplo que Jesus deu que somos vasos, tanto que Ele diz, né? A gente também, o cristão tem esse hábito de dizer, né? Que a gente seja como se fosse um vaso de barro, né? Para que sejamos moldados para receber então a palavra. E esses vasos normalmente carregavam azeite, né? E no caso da parábola do vinho, o vinho, sabe o que é o vinho? Por que o vinho? Porque vem da vinha. Na verdade é o suco de uva, naquele tempo não tinha tratamento de água, né? Então as águas eram contaminadas. Então o que mais se usava era o suco da uva. E se chamava vinho, mosto, né? O vinho novo. É o vinho novo. E o vinho novo tinha que ser colocado dentro desses sacos de couro novos. Porque senão ele fermentaria e estouraria esse saco de couro. Ele se rompe porque ele estoura, né? O saco de couro ele estoura por causa da fermentação do suco. Então ele teria que ser colocado num saco, né? Num saco de couro novo.
para que ele não fermentasse e ele durasse mais tempo para os peregrinos viajantes, né? Então, por isso, o vinho novo era colocado em odres novos. Se fosse colocado um vinho novo em odres velhos, ele fermentaria e estouraria. Entende? Verdade, meu irmão, que bacana essa informação. E também, hoje em dia, Paulinha, assim como Jesus utilizou de metáforas, hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade por enquanto, né, meu irmão? Como que nós podemos trazer para os dias de hoje essa informação de Cristo na nossa vida, sobre essa nova criatura, sobre escolher fazer parte, ser o templo do Espírito Santo, nós não nos rompermos, nos mantermos firmes nessa caminhada, tudo que Jesus nos deixa de ensinamento, mas especialmente hoje, em memória de mim, que nós temos, escolhemos, né, falar sobre esse tema. Como que se aplicaria nos dias de hoje? Essa nova criatura que precisa se estruturar para receber esse vinho novo. Como que nós poderíamos trazer para os dias de hoje essa palavra? Eu acho que o primeiro momento é reconhecer e se arrepender. Nós precisamos entender que Cristo, ele não merecia tudo que ele sofreu, mas ele quis, ele aceitou o propósito, porque ele era Deus, ele veio em carne, né? O Verbo se fez carne, né? Para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna ela só vem através daquele que crê, que se arrepende, ele é salvo. No momento que eu verdadeiramente creio, eu acredito, não que eu não vai errar mais. Existe inclusive outra passagem que outras pessoas vão trazer, acredito, o filho pródigo. Não é que porque eu entendi quem eu sou, que eu me arrependi, eu creio no sacrifício da cruz, que eu não vou errar mais, não, eu vou errar. Eu vou fazer escolhas erradas na minha vida, mas eu vou aprender com elas. O importante é voltar. O importante é nós sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No momento que eu creio no sacrifício da cruz, eu posso até errar, mas eu vou voltar aos pés da cruz de novo. Entende? Porque eu entendi quem ele é. Eu entendi quem meu pai é. E depois que eu sou filha, não existe esse filho. Não é mesmo? Existe esse mulher, né? Mas esse filho não existe. Né? Existe esse marido, mas esse filho não existe. No momento que eu entendo que eu sou filho e que ele é meu pai, ele nunca vai deixar de ser meu pai. Porque eu criei no sacrifício da cruz. Eu me arrependi dos meus pecados. E eu ouvi a voz dele. Sabe? Então, eu acredito que é um processo que todos que nascem no arrependimento, né, em Cristo, começa um processo, um deserto, aonde vai passar por todas essas parábolas que vai ser estudadas aqui, vão ser ditas aqui, né? Todos vão passar por todos esses processos. E a palavra, a Bíblia, ela é uma bússola para que a gente venha chegar nesse lugar em Deus. A palavra, ela é uma bússola. Ela nos dá uma direção, que é o céu. E só através de Jesus Cristo. Porque a palavra diz, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro caminho a não ser Ele. Só Ele vai levar o Pai. Ou seja, eu, Paula, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No momento que Cristo vive em mim, o Pai olha para mim e vê Cristo em mim. Ele não vê mais a Paula, ele vê Cristo. Isso é o vinho novo. Sabe? No momento que eu me dispo do velho odre e quero viver o novo de Cristo, eu renuncio todas as coisas. Né? Até o que não é pecado. Eu renuncio até o que não é pecado por amor a Deus. Isso é ser filho. É tu fazer por amor e com excelência. Pela fé, né? Totalmente. Totalmente. E é algo tão gostoso de falar, sabe? Porque é o que a gente procura viver sempre, todos os dias, em todos os momentos. Sabe? Quando a gente abre a nossa boca é para edificação. Nunca para amaldiçoar, não, sempre para edificar. Muda o teu estilo de vida. Porque Cristo não é uma religião, como nós já falamos, Cristo é um estilo de vida. Eu decido, eu escolho viver o estilo de vida de Cristo, de renúncia. Essa liberdade que temos também de Deus, né? Como Deus é misericordioso. É maravilhoso. Como você disse, a gente vai, a gente volta. Até porque é difícil quem conhece a Deus, a palavra, quem conhece a Cristo, que deixe de fazer parte de tudo isso, né, minha irmã? Exatamente.
Para os nossos telespectadores da TV, a gente usou hoje bastante um termo aqui, Paulinha, eu gosto de esclarecer também para o pessoal, a questão da salvação. E a gente fala salvação. Hoje em dia utilizam esse termo para tantas coisas pejorativas. Mas aqui a gente quer falar algo que realmente é bem simples em relação a tudo isso. O que é a salvação para Paulinha? Quando a gente se torna uma nova criatura, e nós queremos caminhar seguindo os passos de Cristo, há um alvo que nós queremos atingir, que nós chamamos de salvação, mas para quem está nos assistindo, na prática, seria o que, Paulo, para ti? Eu fui salva de mim mesma. De mim mesma. Acho que começa aí também, né? Nós somos salvos da nossa carne. Nós somos salvos das nossas vontades no momento que nós renunciamos. Isso é salvação. Sabe? Eu chegar nesse lugar que é Cristo na minha vida. Eu sei para onde eu vou. Porque eu sei aonde Ele quer que eu esteja. Eu sei aonde Ele quer que meus pés estejam. Até porque a gente acredita na volta de Jesus. Até porque a gente que está envolvido com a palavra utiliza bastante isso. É como se fosse um resumo quando a gente diz, né, para salvação. Mas na verdade a gente quer ter, a gente espera nessa caminhada ter o nosso nome escrito no livro da Bíblia, nos reencontrarmos com o amor de Cristo e tudo que a gente abraça, que a gente nessa vida, que a gente busca ser melhor é com esse objetivo, né? Exatamente. Que a gente também sabe que vai acontecer, porque é promessa, está escrito, é possível, né? Jesus veio para nos deixar essa resposta para aqueles que tinham alguma dúvida. Então a gente sabe que um dia será chegada a hora, né, minha irmã? Exatamente. Essa salvação que a gente diz, né? Que é esse encontro. Exato. A salvação nada mais é do que uma promessa da vida eterna, né? Mas eu aqui em terra, o reino pode ser estabelecido em mim aqui. No momento que eu entender quem eu sou, a palavra é a promessa do Senhor que nós vamos comer o melhor dessa terra. Ou seja, se Ele não deixa faltar nem para os passarinhos, não é mesmo? Não tem falta nem para os passarinhos, vai ter falta para os filhos? Todas as criaturas foram criadas para ter sucesso, saúde, prosperidade. Exatamente. Ainda mais os filhos, né? Os filhos manifestam, as bênçãos correm atrás deles. Ou seja, o Senhor, Ele abençoa de uma forma tremenda. Tu sabe, minha amada, que o que nós vivemos é algo sobrenatural naquele lugar. Porque eu não costumo, assim, fazer muita mídia, divulgar muito, não. Porque nós cremos no nosso Pai Todo-Poderoso, sabe? E sabemos que a mídia é importante, sim, muito importante. Mas eu não tenho uma pessoa que cuide da minha mídia. Amém! Eu tomo posse, hein? Então, é tão lindo o que Deus faz, sabe? Às vezes, esses dias a gente estava com falta de café. Aquela coisa mesmo, mas você faz o trabalho na prática, que é cansado, e daí tem aqueles que não tem condição de fazer, né? Exato. E tem aqueles que têm condição de cuidar da mídia, e daí uma coisa ajuda a outra. Ajuda muito, sabe? Eu não tenho isso. E é muito corrido para mim. Quem cuidava antes era o Helder, mas o Helder começou a trabalhar, daí ficou mais difícil, né? Mas amém, e Deus tem sido tão maravilhoso. Já faltou café lá na comunidade. E os meninos estavam achados os 3 dias. Digo, vamos lá. Vamos deixar o teu contato, meu irmão. Para quem realmente queira. É aquela coisa, né? A Paula coloca a mão no serviço e a gente, que às vezes, né? A gente pode contribuir de tantas maneiras, Paulinho, para que isso realmente aconteça, meu irmão. Na vida das pessoas. Quem tocar o coração, que queira realmente contribuir nessa causa, porque às vezes é aquela coisa, o pessoal desenvolve coração bom, puro, de compaixão, que gostariam muito de participar de algo assim. Sim. Então nós temos instrumentos de Deus aqui, amém, com pessoas como você, minha irmã. E é muito importante que você deixe um contato para aquelas pessoas que possam, assim, que tenham essa disponibilidade de contribuir de forma espontânea, verdade, né? Assim como ajudar também nesse projeto, que é muito bacana. Como é que o pessoal entra em contato com a Paula? Então, a gente nós temos a página no Face, né? Já foi feita uma página também no Instagram, que é a Comunidade Amor Alfa. E também Comunidade Amor Alfa. Isto, que é do Face, né? A página do Face.
E também tem o contato do WhatsApp, né? Que é o meu. É 51999 39 30 35. Mas eu te mando direitinho lá no... Isso, nós vamos deixar aqui também por escrito. O pessoal pode repetir pra gente? É 999 39 30 35. E Deus usa, né, pessoas para abençoar esse trabalho. Né? E Existem muitas pessoas de boa vontade no seu coração. E tu sabe que esse dia que faltou café, nem orar eu não orei. Eu não cheguei a orar. Mas Deus sabia da necessidade. E Ele mandou o café. E não foi pouquinho café, Ele mandou café pro mês. Porque Deus é bom, Ele é maravilhoso. Sabe, Ele usa pessoas. Sim, e Ele não sonda só o meu coração se realmente está disposto a fazer a obra. Sonda o coração de todos, quando as pessoas estão dispostas a fazer a obra, né? Também abençoando. Paulinha, assim, o pessoal, existem muitas pessoas de boa vontade nos seus corações, que muitas vezes o tempo não é possível de se dedicar, é como você se dedica, né? Que é a tua missão na tua vida. Mas tem intenção, tem interesse de fazer parte disso de uma outra forma, contribuir no que pode, daí pode ligar para ti. Sim, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é o 999 39 30 35, o número do telefone. E também pode chamar pelas redes sociais, nós temos na nossa página no Facebook, que é a Comunidade Amor Alfa. Pode estar nos chamando lá também e acompanhando o nosso trabalho. Agora nós estamos desenvolvendo também um albergue, né, para não misturar públicos, né, porque nós temos a comunidade que é onde as pessoas são recuperadas. E o albergue vai ser onde as pessoas vão ser acolhidas para não morrer de frio ou para fazer uma desintoxicação mesmo, né, para poder ser encaminhado para a comunidade, né, para não atrapalhar o tratamento dos meninos que estão lá na comunidade já, né. Que bacana, né? Você viver o evangelho, né, meu irmão? Exatamente. E os cultos que nós temos lá nas quartas é aberto ao público. Não, é aberto ao público. É na quarta-feira, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, e no sábado, às 19h30. Nas quartas e nos sábados, pode passar o endereço pra gente? Sim, é em Costa da Serra, o bairro Linhares, número 16. Muito bacana. Nas quartas-feiras são bem-vindos. Né? Nas quartas e sábados, né? Nos sábados também. Uhum. Que bênção. E você também é a nossa convidada. Que bênção. Uhum. Nesse dia muito especial, temos aqui então a nossa convidada, que se dispôs a estar aqui com a gente nesse projeto, fazendo parte, né, do Em Memória de Mim. Que bacana podermos realmente contar com pessoas que fazem um trabalho dessa natureza, que vivem o Evangelho. Nada melhor do que, em memória de Cristo, nós podemos trazer pessoas que realmente fazem esse trabalho e vivem o Evangelho e todos os ensinamentos que nos foram deixados, porque muitas vezes a gente tem conhecimento de tudo isso, mas não vive na prática os ensinamentos que nos foram deixados, né, Paulinha? Quero te agradecer muito pela tua paciência, pela tua participação no dia de hoje. Temos algumas gravações aí mais, né, também corrido, mas te agradeço imensamente, minha irmã, que você possa retornar. Amém. Quando você tiver disponibilidade, uma vez por semana. Amém. É tu casa, minha irmã. Você casa. Amém. É uma honra realmente ter você aqui com a gente. Amém. Vamos lá. Vamos trabalhar.